Machuca é um filme chileno do diretor André Wood, que é um filme excelente, apesar dos seus pontinhos fracos e limitados, mas que dá para usar como referência para a gente tentar compreender um pouco melhor a política e a história do Chile, principalmente naquele momento ali onde acontece o golpe militar que derrubou o então presidente Salvador Allende. Bom, o filme conta a história, tem como protagonista o garoto Infante. Esse é o sobrenome dele e eu gosto muito desse sobrenome, Infante, porque a gente lembra o que? O Infante são aquelas crianças lá da família real e tudo mais. Mas não, ele pertence à classe média, ele não é da família real. O Chile é uma república. Bom, então esse garoto pertence a uma família de classe média e ele estuda em uma escola, um colégio de elite, Saint Patrick, que é uma escola administrada pelos padres e que tem um ensino, digamos assim, inglês de ser, né? De valores ingleses, cultura inglesa, eles aprendem o idioma inglês. Bom, e é nesse colégio que o Infante conhece Pedro Machuca, que é o sobrenome do Pedro que dá o título, não é de Machuca, Machuca não, tá? É um sobrenome. Aliás, o Pedro vai sofrer vários bullying por causa desse sobrenome no filme. Mas enfim, você tem... os dois se tornam amigos, né? Porque o Pedro passa a ser... Pedro Machuca passa a ser bolsista dessa escola para os filhos da elite, da classe média lá chilena. E é a partir dessas duas amizades que a gente ali como telespectador, a gente conhece esses dois mundos distintos, o da classe média e o dos pobres, né? E com isso a gente acaba conhecendo também politicamente ali o Chile pré-golpe e pós-golpe, né? O Pedro Machuca mora em uma favela, e o Infante, que se torna seu amigo, acaba também frequentando a favela, ele conhece o tio do Pedro, que é um vendedor ambulante, vende bandeiras, né? Então você tem momentos em que as crianças estão vendendo bandeiras para os manifestantes da oposição, seja grupos antigovernos, né, seja conservadores ou a extrema-direita. A gente vê bem destacado nos personagens assim, quem é a elite conservadora, quem é a extrema-direita, né, que parte para uns princípios também de extrema violência, que tem esse discurso pró-violência. Você tem duas cenas que é sobre elas que eu quero falar aqui, que acabam dialogando entre si. O filme todo a gente acompanha, há outras passagens pra gente entender também esse golpe, né? Um muro pichado lá, escrito Guerra Civil, e que conforme o país está passando pelos seus momentos críticos, ele também vai se transformando, esse muro, né? Enquanto a Allende ainda está no poder, está lá uma promessa de pacificação, né? Não a guerra civil. E quando acontece o estopim de que o país está realmente dividido entre oposição e situação, você tem dizer a guerra civil, sim. E quando finalmente o golpe acontece, o muro é todo pintado de cinza, sem nenhuma pichação, sem nada, enfim. Isso também é um relato, uma coisa bem simbólica que acontece no filme, que chama a atenção. Mas eu vou falar de duas cenas específicas, como eu estava já introduzindo, que dialogam entre si. São momentos muito diferentes mesmo, mas que quando eu assisti eu falei assim, cara, essa cena final é aquela cena lá do meio que passou despercebido, porque você tem um personagem, o destaque da fala é para um personagem que não tem grande destaque, que nem é figurante, que tem uma fala de um momento, de 30 segundos, mas que é muito, sabe, muito profunda, muito forte, não é que é muito profunda, mas é muito forte, e ele vai dizer muito sobre isso, pelo que eu queria trazer aqui, que é sobre o pacto narcísico da branquitude. É uma cena que ninguém deu muita importância, tanto é que foi difícil encontrar disponível imagens dessas cenas, seja em fotografia ou em formato de vídeo. Mas, assim, em resumo o Pedro Machuca tem um pai que é alcoólatra e ele aparece na hora que ele, o Infante e a sua amiga, os três estão ali brincando na porta do barraco ali do Pedro.
e esse pai alcoólatra chega para pegar o dinheiro da esposa, que tem um bebê no colo, e eles meio que faz uma briga, né? Não pegue meu dinheiro, enfim, ele foge com o dinheiro, mas antes dele sair, ele chega para as 3 crianças, né, que estão assim enfileiradas, e ele chega assim pro Pedro e fala assim, sabe, daqui a 4 anos esse branquelo ele vai estar numa faculdade e você vai estar limpando o banheiro. Daqui a 15 anos ele vai estar assumindo a empresa do pai e você vai estar limpando banheiros. Quando ele estiver velho, ele vai estar tranquilo, gozando da sua aposentadoria. E você vai continuar limpando banheiros. E aí ele vai embora, enfim. E essa amiga deles dois ali, que também mora na favela, chega para o infante e diz o seguinte: dizem que crianças e bêbados não mentem, não é mesmo? E, enfim... É só essas duas falas desses 2 personagens, eles vão nos revelar um pouquinho, né? Ele já jogou ali mastigado o que é o pacto, o que é o privilégio da branquitude, quais são esses privilégios. E mais à frente, já no final do filme, tanto é que vocês podem parar até de me assistir aqui, porque tem spoiler, existe essa cena já próximo do final, que é muito bizarro e que conversa com o que o pai alcoólatra já falou e o que aquela menina, uma adolescente, questiona não, né, já afirma ali. Crianças e bêbados não mentem. Cabrón mierda, ¿dónde crees que va? No, yo no soy de aquí. weón, no Yo que, soy de camina, aquí. weón, Yo no tengo devuélvete, nada que mierda. ver. Yo soy de aquí Cállate, del weón. río. No, por favor. No que, weón, no te hagas el vídeo tengo nada conmigo, que ver. pendejo. Quédate acá, Yo no soy weón. de aquí, yo soy Devuélvete, del mierda. río. Devuélvete, mierda. Mírame. Ándate acá, weón, ándate acá. Então, é justamente nessa cena que toda aquela união entre os opostos, né, pobre, rico, indígenas, o Pedro Machuca tem traços indígenas e brancos, quem não tem privilégios e quem tem privilégios, quando a junção desses opostos, né, uma possível irmandade ali parece estar sendo construída e com um sucesso, né, sem conflitos, sem rivalidade, ao ponto dos dois, né, até dividirem a paixão pela mesma garota, sem qualquer rivalidade, ciúmes, conflito por causa disso. Esse parecia ser o cumprimento de uma grande utopia, né? Mas é justamente nessa cena final, no momento em que um garoto branco se vira para um militar e diz: eu não sou daqui, mira, né? Olhe bem para mim. E assistimos o olhar do militar. A câmera, primeiro, a gente acompanha o olhar do militar, que vai de baixo a cima para o infante, né? E depois a câmera joga o nosso olhar para o que o militar viu, para a gente avaliar, né? Fazer a nossa própria avaliação sobre o garoto, né? Por como a gente pode olhar e saber que esse garoto não pertence àquele lugar. É o tênis, é a roupa, né? Tanto o militar como nós temos o nosso olhar treinado, assim como os privilegiados e os não privilegiados, todo mundo tem esse olhar treinado para identificar quem pertence, quem é favelado e quem não é favelado, quem tem um status social lá no topo e quem não tem. E as vestimentas fazem parte dessa linguagem de pertencimento, né? O fetiche das marcas, né? O valor caro. Há grupos, um grupo social que paga muito caro por esse sentimento de superioridade social e de pertencimento. É como a gente identifica, né, se a pessoa tem um status social elevado pela sua indumentária. Indumentário, eu sempre quis falar essa palavra. Bom, então, e o militar acaba sendo a representação de uma instituição que existe para a proteção desse
pacto narcísico da branquitude, né? Poderia ser qualquer instituição, desde política, econômica, jurídica principalmente, são elementos, instituições que existem para respaldar esse pacto, para fazê-lo valer, para que ele não se desconecte do que realmente interessa, proteger a classe dos privilegiados brancos.